Graças a Deus, estamos aí ao vivo, transmitindo aqui pelo Instagram e vamos fazer essa primeira live stream. Opa, deixa eu diminuir aqui o retorno, vamos diminuir aqui o retorno, ok? Eu quero fazer essa primeira live aqui ao vivo pelo Instagram aqui para trazer uma palavra de alerta para todo aquele que crê em Jesus, para todo aquele que segue a Jesus como seu Senhor e Salvador. Não sei se você me conhece, mas o meu nome é Guilherme, eu sou pastor missionário e o meu nome aqui no Instagram é Mugan Casman, porque é assim que nós assinamos, por assim dizer, os nossos 2 últimos livros. O último livro que temos o prazer de, escrever e de editar é o livro Mente Blindada, a Armadura de Deus, e nós, fizemos isso no ano de 2023, por volta de agosto, de 2023 ou julho de 2023, ok? E em abril nós iniciamos a compilação do livro Brasil, a Revolução Colorida. E nessa ocasião já assinamos com esse nome Mugan Kasman. Então, estamos aqui apresentando a você o nosso trabalho aqui através do Instagram, porque tem sido complicado, muito difícil de alcançar as pessoas, o grande público e eh, também, consequentemente, a igreja, o corpo de Cristo. E temos feito todo um esforço para poder trazer à, à igreja a palavra de Deus. E nós podemos perceber em todo esse ambiente que nós temos percebido, seja nas redes sociais, seja na sociedade, um lugar muito complicado e difícil para se pregar a palavra da verdade, o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus. Isso tem sido muito complicado e temos feito todo o esforço para continuar ministrando a palavra de Deus e ensinando os valores eternos do Evangelho de Jesus, mesmo em meio à Babilônia, à confusão que hoje reina em nosso meio. E eu estou aqui, nesse início de 2024, para trazer uma palavra urgente para a igreja de Jesus. Não é para a igreja A, não é para a igreja B, não é para a denominação A ou para a denominação C, mas para aquele que é remido e lavado pelo sangue do Cordeiro, para aquele que aguarda a redenção de seu corpo com o arrebatamento, com a salvação mediante ao rapto, ao arrebatamento, que é aquilo que ensina o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo e do apóstolo Paulo, que está sendo cancelado da Bíblia, né? E do Evangelho. Incrível. Nós vemos em 2004 toda a teologia, a doutrina elaborada de forma maravilhosa pelo apóstolo Paulo, que foi quem sistematizou a teologia do Evangelho de forma muito maravilhosa. Ele escreveu um terço do Evangelho e ele sistematizou doutrinas do Evangelho quando ninguém havia feito isso praticamente, foi Paulo que fez isso. Hoje, em 2024, nós vemos o incrível cancelamento, ou a tentativa de cancelamento do apóstolo Paulo no meio da igreja.
Ou seja, tudo aquilo que Paulo ensinou, né? E até, inclusive, com as suas epístolas pastorais, né? Tito e Timóteo, nós vemos isso completamente ignorado ou cancelado pela igreja atual. É incrível isso. Mas tudo que Paulo ensina, você vê que é diluído no evangelho em esforço aquoso e que não promove a, o enquadramento com os parâmetros do alto, do céu, de jeito nenhum. Então, Paulo foi diluído. O ensino de Paulo foi completamente liquefeito e completamente diluído nesse evangelho babilônico que é pregado hoje em dia. É uma coisa horrorosa. Mas eu não estou aqui, obviamente, para falar sobre isso, porque, olha, tem aqui uma parte do nosso estúdio, está levantando aqui, mas não tem problema não, vou esticar aqui para a mesa voltar para o lugar, certo? Mas isso aí é um detalhe, ok? Vamos continuar falando aqui do que precisa ser falado e vamos ver se a gente só conserta aqui para não causar nenhum tipo de distração para você. Porque para mim isso não vai fazer a menor diferença. Mas então, veja só o que acontece. Nós não estamos aqui para entrar em qualquer tipo de polêmica com igrejas e com denominações, com pastores e nada disso. Para mim, não me interessa nada o que acontece nesse meio, porque a gente vê que a tempestade do mundo já entrou, já tem entrado na nau da igreja há muito tempo. A nossa caminhada que é mais parecida com um navio que está no mar revolto, no mar com uma grande tempestade, e as ondas e o vento do que sopra no mundo tem invadido essa nau da igreja no século 24, no século 21, né, em 2024. Então, essa grande tempestade com ondas, ventos e tudo mais, que nós estamos vendo hoje, está invadindo o navio da igreja. A nau da igreja está sendo molestada por essa grande tempestade babilônica que está dando sobre a nau. A nau que representa a igreja estabelecida hoje no mundo, né? Ao redor da terra. A igreja é esse grande navio, onde o mar das nações e a tempestade que está acontecendo hoje no mundo inteiro está entrando na nau desse navio. E por que eu estou falando isso? Eu estou colocando a igreja como um grande navio, viajando por todo esse mar que são as nações, o mundo, e tudo que acontece hoje é uma grande tempestade, uma grande tormenta. E qual é a mensagem que eu estou trazendo aqui para a Igreja de Cristo? Veja bem, se você não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, você pode desconsiderar completamente esse vídeo. Você pode pular fora porque você não está dentro da nau, você não está dentro desse navio. Então, tudo que eu vou falar aqui não é para você. Okay? Se você não é nascido de novo, se você não é batizado nas águas, se você não entregou sua vida a Jesus, e Jesus não é o autor e consumador da sua fé, essa palavra não é para você. Pode pular fora, que você já está dentro do mar, ok? Essa palavra não é para você. Essa palavra é para aquele que teve um encontro com Jesus, que nasceu de novo e que segue o evangelho de Cristo.
ok? Que segue a palavra de Deus. Essa palavra é para você somente. Então não é para ninguém que não acredita na Bíblia, não é para ninguém que não acredita em Jesus e que não é para ninguém que não ama Jesus, que não segue Jesus. É somente para você que ama Jesus e segue Jesus, ok? Estabelecido esse parâmetro, eu quero dizer que esse vídeo é para você. Se você é pastor, se você é profeta, se você é evangelista, se você é ministro, se você vai e volta à igreja, se você dá o dízimo, olha, nada disso me interessa. Não interessa quem você é, interessa se você é igreja e você está nesse barco que se chama igreja. Você pode identificar nesse momento, dia 8 de janeiro de 2024, que nós estamos dentro de um barco que está no meio de uma grande tempestade, de uma grande tormenta. E a mensagem que eu estou trazendo para você, não é para o mundo, não é para a Babilônia, não é para quem não crê, é para você que está nesse barco. É para você segurar as ondas, porque o barco vai quebrar. É isso aí. É isso que você ouviu. Eu estou avisando você. O barco vai quebrar. Mas olha só. Mas mais um profeta dizendo que vai acontecer o caos. O caos já está acontecendo. E o caos vai acontecer. O barco vai quebrar. Não, mas isso não é de Deus, não é? Então, eu vou dizer para você como isso é de Deus. Eu vou trazer uma palavra que não é da minha cabeça, mas uma palavra que o Espírito Santo trouxe a mim nesses últimos dias. Nós iniciamos 2024 ouvindo tudo aí, ouvindo as palavras, vendo o que está acontecendo nas redes sociais, vendo a loucura que está acontecendo na igreja, né? No meio da igreja, e as pessoas falando e mostrando novidades e coisas que estão acontecendo, raios laser caindo do céu, são catástrofes climáticas, o terremoto no Japão, tudo isso. Vemos o mundo comemorando o Natal, o Ano Novo, festas pagãs, num espírito pagão, mundano. E olha, eu estava quieto e o Espírito Santo me visitou nesses últimos dias e me deu uma palavra. Sabe qual é a palavra? Está em Atos 27. E eu quero considerar essa passagem com você agora, porque o Senhor me trouxe esta mensagem e Ele quis que eu visse isso que eu estou anunciando para você. Foi um aviso de Deus para mim, pessoal, dizendo: olha só, o momento que nós vivemos agora é esse momento aqui. Eu quero lembrar você que Paulo, ele foi preso e ele foi levado para Roma. E durante a viagem em que ele ia para Roma, o barco dele foi pego por um vento chamado Euroaquilão. O vento era tão brabo que tinha nome. Era o vento Euroaquilão. E ele jogou a nau em que Paulo estava sendo transportado para Roma, nos rochedos. Durante 14 dias, o barco que levava Paulo para Roma ficou sem conseguir se mover, costeando a margem, e tudo estava aparentemente perdido, acabado. Toda a tripulação pensava que ia morrer, porque há 14 dias nem sequer comia, balançando de um lado para o outro com aquele vento terrível, assolando aquele mar e aquele navio. E a esperança acerca da sobrevivência saiu de toda aquela tripulação. Mas durante esses 14 dias, Paulo orou. Paulo não estava só balançando de um lado para o outro no meio da tempestade, mas ele estava questionando a Deus. Ele estava falando: Deus, que negócio é esse? O Senhor havia me dito que eu deveria dar testemunho até a César, e que o Senhor iria me levar
até diante dos reis, governadores e do imperador para testemunhar a minha fé, para testificar da sua obra. Agora eu estou indo para testemunhar diante de César. E o que acontece? O que essa tempestade está fazendo no meio do caminho? Porque eu preciso ser impedido pela tempestade? Por acaso essa tempestade é maior que o Senhor? Não foi o Senhor que disse que eu estaria diante do imperador? Quem é essa tempestade para me paralisar ou para impedir que eu cumpra a sua vontade? Quem está por trás dessa tempestade para tentar me impedir? Essa era a oração de Paulo. Você sabia disso? Não sabia? Então fique sabendo. Porque a oração. Paulo não ficou 14 dias sendo jogado de um lado para o outro sem questionar a Deus, sem orar a Deus. Ele estava questionando a Deus, orando, falando assim: poxa, eu estou indo para dar testemunho diante do imperador, o Senhor mesmo e falou que eu iria estar lá. Por que essa tempestade está obstaculando a minha caminhada para testemunhar a palavra de Deus ao imperador? E, ao final desses 14 dias, um anjo de Deus veio até Paulo, naquela ocasião, e disse o seguinte: não, Paulo, fique tranquilo, você vai estar diante do imperador, mas antes, apraz a Deus que você passe por Malta. Aleluia! Você tem que passar por Malta. Então, entenda uma coisa: a nau vai quebrar. Aleluia! Entenda isso. O navio vai quebrar, mas você não vai perecer. E nem você, e nem os 276 que estão dentro desse barco. Ninguém vai morrer por causa dessa tempestade. Mas importa que você passe por Malta. Ei, escute o que o Espírito Santo diz à igreja. Essa grande tempestade vai quebrar a nau que leva você para a vontade de Deus ser cumprida. Mas é a vontade de Deus que você chegue até Roma. Como é que você pode equalizar isso na sua fé? Mas o anjo chega lá e diz: Paulo, não se desanime. Antes, coma alguma coisa, se fortaleça, porque você vai ter que nadar. Porque importa que você vá estar lá em Malta. E aí, Paulo chega no meio da tempestade, com o barco balançando de um lado para o outro, e chega para aquele povo que estava lá. E diz aí: olha só, o anjo do Deus a quem sirvo, de quem eu sou, disse que ninguém vai morrer. Todos vão se salvar. Mas tão somente se alimente, se fortaleça, porque o barco vai quebrar. E você vai precisar nadar pela sua vida. Eu quero dizer para você, esse barco representa tudo aquilo que nós colocamos, a nossa confiança, a nossa sobrevivência. E durante a tempestade do mundo, a igreja é esse barco. Só que Deus está dizendo aqui, a igreja não vai conseguir te levar até César. Mas eu tenho um trabalho para você em Malta. Ainda há um trabalho para a igreja na terra. E o trabalho para a igreja na terra é chegar até Malta. Mas para chegar até Malta, eu quero te dizer uma coisa: a igreja, essa grande nau, como nós entendemos, como esse anteparo que nós conhecemos há tanto tempo, vai quebrar. O sistema vai quebrar. O sistema religioso vai quebrar. A tempestade é grande demais. E a igreja, como um sistema religioso, vai quebrar. Essa é a mensagem. Não coloque a esperança da sua salvação nesse sistema, nessa nau, porque ela vai afundar. A tempestade está forte demais. O euroquilão está batendo forte e ela vai quebrar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Só que quem está no barco, sendo arrastado para ir para Roma, aprisionado, vai ser livre desta armadilha. A armadilha vai quebrar.
e você vai ficar sozinho, nadando no meio do mar. Mas, sabe, vou te dar um ânimo agora, porque você não vai afundar, você não vai perecer por conta da falta desse navio que vai quebrar. Mas antes o Espírito Santo estará com você. Mas você precisa compreender uma coisa. Você tem que ser amigo de Paulo. Você tem que estar com Paulo. Você não pode pegar o seu bote salva-vida e querer sair fora dele antes do tempo, porque senão você vai perecer. A palavra de Deus diz que muitos, quando viram que aquela tempestade estava assim, quiseram entrar no bote salva-vida. E Paulo chegou para o centurião e disse: olha, não deixa eles irem, não. Porque se eles forem, eles vão morrer no mar. Se não ficar aqui comigo no barco, vai perecer. Agora, quando Paulo falou isso para a tripulação não comia 14 dias, já estava balançando de lá para cá e já tinha perdido as esperanças. E Paulo chegou e disse: um anjo disse isso. Então vamos comer, porque o livramento de Deus vai acontecer, mas a gente precisa estar forte. E ele deu graças no meio da tempestade, partiu o pão, e o ânimo veio sobre toda a tripulação, que já não tinha palavra de salvação. Escute a palavra do Espírito Santo. Paulo está dizendo para mim e para você que a nau vai quebrar, mas você não vai perecer. Mas qual é a mensagem? A mensagem é que existe uma malta para você chegar lá, mas só que você vai chegar lá nadando, filho. E diz também, olha, você pode estar desanimado, desorientado com essa bagunça toda que está acontecendo. Pode estar querendo sair por aí, por tentar salvar a sua vida sem saber para onde, mas não saia. Espere o momento de Deus. E no momento de Deus, saiba, se você estiver sendo dirigido pelo Espírito Santo, se você ouvir a voz de Deus no momento certo, se você fortalecer agora, nesse exato momento, quando o barco quebrar, você vai conseguir nadar até Malta. Essa é a mensagem do Espírito Santo para todo aquele que crê em Jesus. Para quem está perdido no meio da tempestade, que está percebendo que o navio não vai aguentar, que o navio vai quebrar, ouça a voz do Espírito Santo nesse dia. Jesus quer salvar a tua vida, irmão, mas ouça a voz do Espírito Santo. O anjo de Deus está falando para você, segura firme, mas não fique enganado. O navio vai quebrar, o sistema religioso vai quebrar, e você só vai sobreviver nadando nesse mar agitado se você se fortalecer agora. Ei, presta atenção numa coisa. Eu vou colocar aqui um calendário, ok? E eu quero que você perceba uma coisa. Aqui, ó, de agora para diante, o que vai se agravar? Vai ser a perseguição. A perseguição vai começar agora, irmão. Vai se agravar durante esse período aqui, ó. Esse período aqui com perversão sexual, de imoralidade, e com a lei indo sobre aqueles que forem contra essa forçação de barra da perversão moral. Aí vai começar a perseguição se agravar. E em março vai piorar com a volta às aulas. E uma perseguição que vai ser feita em cima daqueles que não quiserem ser mordidos pela serpente. Olha que Paulo, quando chegou em Malta, a serpente cravou os dentes em Paulo. E todos olharam para Paulo e falaram assim: poxa, esse aí realmente era homicida, era um marginal, porque fugiu do naufrágio e não se afogou, mas quando chega na terra, a serpente morde ele. Mais uma vez, a serpente tenta matar Paulo. Então, quem estava se opondo a que Paulo chegasse em Roma não era Deus. Deus queria que ele chegasse lá. Quem levantou a tempestade no mar e tentou naufragar e matar Paulo nessa ocasião? Satanás. Será que ele tem poder sobre os ventos, sobre os mares?
Será que ele tem poder sobre o clima? A gente vai ver na história de Jó que Satanás usa também fogo caindo do céu, não é verdade? Também o vento quebrou a casa dos filhos de Jó e matou os filhos de Jó. O vento, o fogo caía do céu. Então, Satanás, ele usa essas coisas. E o que a gente está vendo o clima acontecer hoje? O que a gente vê o clima acontecer hoje? Claro que Deus deu permissão para que o inimigo pudesse fazer isso na vida de Jó. E também, pelo visto, o inimigo estava fazendo isso na vida de Paulo durante essa viagem. E aí, o Senhor enviou um anjo e fez com que Paulo, ainda que o inimigo tivesse levantado aquela tempestade, tivesse um escape para chegar em Malta. E quando Paulo chegou em Malta, e ele foi se secar perto do fogo, a serpente mordeu Paulo, e ele balançou ela em cima do fogo, e todos ficaram olhando para Paulo. A serpente era braba. Aquela serpente era braba. Era 2 minutos, ele ia empacotar. Só que eles olharam para Paulo, ele jogou a serpente no fogo, e ele não morreu. E todos olharam, quem é esse cara? Ele não morreu no naufrágio, ele não morreu na serpente, e mais ainda, ele curou o filho do chefe, o pai do chefe da ilha de Malta, o principal, Públio. Ele curou o pai de Públio. E aí, o que aconteceu? Ele foi muito bem tratado, tanto ele quanto todos que chegaram lá no naufrágio. E até hoje, Malta se lembra muito bem de Paulo que passou por lá. E toda a população conheceu o Evangelho, conheceu Jesus, por intermédio de Paulo e das curas e dos milagres e maravilhas que Paulo fez em Malta. E da mesma forma, Deus ainda quer fazer milagre, maravilha em nosso tempo. Mas o que temos pela frente é Malta. Malta é o objetivo de Deus para mim e para a sua vida. Mas entenda uma coisa, antes disso, a nau vai quebrar e nós vamos ter que nadar sozinho. Mas não sozinho, mas com o auxílio do anjo de Deus, que vai estar conosco para nos dar vitória, mesmo que o barco quebre, mesmo que o sistema religioso quebre. O Espírito Santo de Deus vai estar com a sua igreja e não vai perecer ninguém. E apesar da perseguição, da picada da serpente, nós vamos balançar lá no fogo e vamos continuar vivo. Malta é o nosso objetivo, mas a nau vai quebrar. Estamos nos momentos finais do ministério da igreja na face da terra. Não adianta o pessoal aí começar a dizer: não, a igreja vai passar pela tribulação, pela grande tribulação. Sabe qual é a igreja que vai passar por esse negócio? Os descrentes, as virgens imprudentes, as que não estiverem preparadas para subir, essas vão ficar mesmo. E aí é próprio da gente dizer que a igreja vai ficar na tribulação? Ela vai ficar. Qual parte da igreja que vai ficar? A igreja quebrada. Não vai quebrar o sistema religioso? Aqueles que pularem fora no mar vão se salvar e vão estar em Malta. Malta é lugar da glória de Deus, do milagre, da maravilha, da cobertura do Espírito Santo. É o lugar em que a picada da serpente não vai funcionar. Mas quem estiver se firmando na nau da igreja, do sistema religioso, vai quebrar tudo, irmão. Vai ficar no naufrágio. Será que o pessoal não pensa? Então, não vá atrás daqueles que dizem assim: não tem negócio de arrebatamento, a igreja precisa passar por arrebatamento para se purificar. Quem me purifica é o sangue de Jesus, é o sangue do Cordeiro. Os judeus estão até hoje negando que Jesus é o Messias deles. Estão querendo lá reconstruir o terceiro templo e sacrificar a novilha vermelha, porque negam a eficácia do sangue de Jesus. Agora, tem muito crente que hoje, aqui no Brasil, nega
a eficácia do sangue de Jesus para a salvação dos pecados e quer ser Marte para poder ser aceito por Deus. Ei, acorda! Não negue Jesus. Não seja inimigo da cruz de Cristo. Não fica pregando que Jesus morreu em vão, porque é isso que você está fazendo. Você está falando que Jesus morreu e ressuscitou em vão, porque o sacrifício dele não é eficaz para salvar você. Você tem que virar Marte para ser aceito. Isso é uma mentira do inferno. Cale a sua boca em nome de Jesus. Cale a sua boca para tirar a fé dos outros. Você está errado, você está enganada. Não negue a eficácia do sangue de Jesus para salvar, para purificar. Quem aceitou Jesus, nova criatura é. Tudo se fez novo. Seu nome foi escrito no livro da vida para salvação. Você vai ser levado dessa terra. Então, quando começar a tribulação, quem vai ficar? Os salvos? Os que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador? Ou os que acreditam que ainda tem que ser Marte para ser purificado? Ei, é claro, quem ficar para trás vai ser assim que vai ser. Só vai ser salvo se segurar a onda até o fim e não aceitar o chipão na mão direita. Mas, enquanto a igreja está aqui na terra e o Espírito Santo está na terra, não é assim, filho. A igreja está por um triz para ser retirada da terra. Veja o aviso de Deus em Atos 27, com essa palavra de Paulo em Malta, e escute a mensagem do Espírito Santo para todo aquele que crê. Antes de se encontrar com o seu final, a igreja vai passar em Malta. Mas antes de passar em Malta, o barco da igreja vai quebrar. E se você não tiver fortalecido na fé, na esperança da salvação, na palavra da verdade, você não vai conseguir sobreviver ao naufrágio. Então, escute a palavra que vem do alto para você. Se você crê em Jesus, se você crê na palavra de Deus, você vai reconhecer que essa palavra tem autoridade que vem do céu. Atos 27, leia você, ore você a Deus e veja o que eu estou falando aqui, se é verdade ou não, se é conto de fada ou historinha ou não. Agora, o que nós temos pela frente é isso aí, o agravamento da perseguição. O agravamento da perseguição. Olha aqui, e vai começar a aumentar agora. Agora, fevereiro é um mês de perseguição. E março é um mês de perseguição. Carnaval e volta às aulas. Fique alerta. Essa é a agenda do inimigo contra a igreja. Agora eu quero te dar o calendário de Deus para você. As datas de Deus para você estão aqui em março 23 e 24. Sabe que data é essa? Março 23 e 24 é a data de Purim. Você sabe o que aconteceu no Purim? Você se lembra da história de Esther? Você se lembra da história de Mordecai, de Ramã, e de como Ramã quis destruir não só Mordecai, mas todo o povo de Deus, e construiu uma forca com intenção de colocar lá Mordecai, e fez o rei decretar uma lei para destruir todos os judeus. Mas o que aconteceu? Aconteceu que Mordecai e Esther jejuaram e oraram por 3 dias. E depois Esther entrou na presença do rei. E todo esse plano para destruir o povo judeu foi desfeito. E Mordecai foi colocado no lugar de honra. E aí fez uma lei dando poder para que os judeus se defendessem. E essa é a festa que festeja o livramento do povo de Deus da grande mortandade pretendida por Ramã.
dia 23 e 24, é uma data que se comemora a libertação e o livramento do povo judeu. Pois se a perseguição vai começar a se fortalecer a partir de agora. Nós temos no dia 23 de março uma data de esperança, uma data de livramento que deve ser observada. E você, o que faz? A partir de agora, fortaleça-se, fortaleça a sua fé, fortaleça a sua coragem, fortaleça a sua esperança, se fortaleça na palavra de Deus da verdade, não em conversa fiada de rede social, não em palavra de profecia ridícula. Ah, porque é isso, eu vi aquilo. Olha só, escute a palavra de Deus para a tua vida. Se você não se fortalecer agora, essa nau vai quebrar e você vai ficar sozinho no meio do oceano e vai naufragar. Se você não se fortalecer na fé, você não vai aguentar o que está proposto a acontecer no Brasil e no mundo de agora até o dia 23 de março. E eu quero lembrar para você segurar as pontas. Durante esse período, você tem que fortalecer a sua alma, a sua fé, a sua esperança, a sua mente tem que estar blindada com toda a armadura de Deus. Você não ouvir conversa fiada, não ficar apavorado com coisas que não precisa ficar, não ficar querendo controlar aquilo que é incontrolável, porque de uma hora para outra o chão vai sumir e você vai ficar dentro d'água. Então, se você não tiver força, fé, coragem, bom ânimo, você vai se afogar. Mas dia 23 começa um período de libertação, um período de manifestação de bênção do céu, de livramento, de escape e da vitória do povo de Deus. Mas é necessário atravessar o mar até lá. Grandes tribulações tem pela frente, grandes perseguições tem pela frente, mas também o livramento é certo, a presença de Deus é certa. Fique dentro do barco de Jesus, não se lance no mar, não vá para o mundo, não ache que o mundo vai te proteger. Não creia no sistema religioso, creia em Deus, creia no poder do Espírito Santo, faça como Paulo. Questione a Deus, fale, Senhor, o Senhor não falou isso, o Senhor não falou aquilo, então o que é isso? Quem é essa tempestade para me impedir? Agora não fique iludido que vai acontecer ou não vai acontecer a tempestade já está aí, a nau já está batendo pelas encostas das montanhas e dos rochedos, ela vai quebrar, mas se prepare para o naufrágio, se fortaleça, glorifique ao Senhor, ore, se consagre, se fortaleça, blinde a sua mente com a palavra de Deus, coloque a couraça da justiça, erga o escudo da fé, desembainhe a espada do Espírito e se fortaleça em Cristo e segura firme, porque breve está, a salvação está perto, o livramento, o escape está perto, vai chegar o Purim, vai chegar a Páscoa. Eu quero lembrar você uma coisa, a Páscoa, Jesus fez uma declaração muito importante. Ele tomou a última Páscoa e instaurou a Santa Ceia. E a Santa Ceia tem uma fórmula que a igreja precisa se lembrar. Celebre a Santa Ceia e lembre a todos o que eu fiz até que eu volte e busque vocês. Essa palavra é uma palavra de consolação, de esperança e de fé, de encorajamento. Nós precisamos celebrar a Santa Ceia e nos lembrar que Jesus venceu a morte, o inferno, o pecado e ressuscitou. E hoje está à destra de Deus no céu e que um dia ele vai voltar e já está próximo. Jesus está voltando para resgatar a gente, para tirar a sua igreja desse mar. E a Páscoa vai ser o dia 22 de abril. Então, tenha essas datas diante dos seus olhos. O Purim, dia 23, a Páscoa, dia 22 de abril. Mas até lá,
muita água vai rolar. E se você não se fortalecer em Cristo, você pode submergir na fé, você pode perder a sua alma. Não pule em qualquer bote salva-vida, mas creia que Deus quer te levar a Malta para você realizar milagres e maravilhas. Essa é a palavra para a igreja em 2024. Quem tiver ouvido de ouvir, ouça a voz do Espírito Santo e se prepare, porque a nau vai quebrar, mas o Senhor está com a sua igreja para levar ela para Malta e para cumprir os propósitos que ele tem no seu coração a seu respeito. Que Deus possa abençoar a sua vida rica e poderosamente em nome de Jesus. Fique com Deus e lembre-se, coloque o capacete da salvação, blinde a sua mente com a palavra de Deus e coloque a casca da justiça para você resistir no dia mau e, tendo feito tudo, ficar firme. Que Deus te abençoe e te guarde. Eu quero orar por você. Deus te abençoe. Senhor, eu quero te agradecer e te louvar por essa oportunidade, por essa live. Que o Senhor possa estar tocando nos corações e preparando o teu povo para ir para Malta e não confiar em barco que vai quebrar. Deus, em nome de Jesus, ser com cada um daquele que é teu, para que não se perca no mar da tribulação e no mar tormentoso dos últimos dias. Pai, levanta e abençoa e capacita a tua igreja a nadar até o fim. Eu oro isso e já abençoo esse amado irmão que está ouvindo essa palavra. E essa irmã, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar avivando a sua fé e capacitando ele a chegar até o fim. Em nome de Jesus, aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém e amém. Fique com Deus, dá aí o seu joinha, compartilha com todo mundo essa palavra, porque essa palavra não pertence a mim e não pertence a você. Essa é uma palavra de Deus para a igreja do tempo do fim. Receba e viva em nome de Jesus.